Olá, boa noite Clara, boa noite Beth, boa noite João Carlos, boa noite, deixa eu ver quem mais chegou que eu perdi, Gladys, João Carlos chegou cedo hoje, nosso querido Ari também está aqui conosco, boa noite. Hoje temos uma live especial, viu? Uma live especial, nossa querida amiga já está na live. Eu vou mandar só os aviõezinhos. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Beth, daqui a pouquinho já te trago, só vou mandar os aviõezinhos aqui. Na sequência, eu já fixo o comentário e já te adiciono. Tudo bem, Beth? Eu falei para vocês ontem que eu estava sentindo que eu tinha a necessidade de trazer alguém, né? Como vocês não se dispuseram a vir, né? Eu falei, olha, mande um direct para mim, né? E ninguém se manifestou. Nem a Clara, nem a Ana, nem João Carlos, olha só, ninguém falou. Então, eu fui buscar ajuda da nossa querida Beth Martins, que vai estar com a gente daqui a pouquinho. Beth, aguenta um pouquinho, só que eu estou mandando os aviõezinhos, já vou te adicionar, porque a história de hoje é curta, mas temos muito chão para conversar, né, Beth? Temos bastante coisa para a gente conversar e com certeza eu prometo ficar mais calado do que eu consigo, né? Eu tento conseguir, né? Mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu fixar o comentário, vou trazer a nossa querida Beth. Opa, peraí. Marquinho chegou aí também, bem-vindo, Marquinho. Opa, fixei o comentário, beleza. Deixa eu ver quem mais chegou. A Emily, boa noite. Daniele, boa noite, querida amiga, seja bem-vinda. Regina, deixa eu ver quem mais. Marquinho, já falei. A Lúcia também. Will, boa noite, querido. Valéria, boa noite. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Antes de eu trazer a Beth, que senão... Silvia, boa noite, seja bem-vinda também. Ó, gente, eu vou pedir licença a vocês, não vou desativar o comentário de forma alguma, né? Em respeito a vocês também, mas eu vou falar pouco, não vou ficar cumprimentando toda hora vocês, como a gente costumeiramente faz, porque eu tenho que trazer a nossa convidada especial, é mais do que especial, né? Uma amiga querida do coração. Carlos e Natália, boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu trazer a nossa querida Beth. Cadê a Beth? Vamos achá-la aqui. A gente apanha, mas a gente chega lá aqui. Estamos te aguardando. Vamos aguardar a Beth. Boa noite, Julie, seja bem-vinda. Vamos aguardar a Beth. Beth, é só você aceitar o convite. Chegou, muito bem. Olá, Beth. Olá, boa noite, Luiz. Vamos consertar a imagem aqui, né? É uma boa noite muito especial, carinhoso a você que nos convida, que tem essa alegria em nos receber e receber sempre o nosso Jerônimo. O nosso boa noite também carinhoso a todos os amigos de Reflexões da Luíse e amigos também do nosso Jerônimo. Todos que sintonizam conosco nesse instante. Beth, é uma alegria muito grande. Ontem, sabe que de vez em quando me dá umas intuições assim, né? Falei assim, nossa, o texto é pequeno, né? Eu vou fazer uma live sozinho com um texto tão pequeno, né? Falei, o que eu vou fazer? Aí eu abri para os nossos amigos, né, que estão sempre na live com a gente, falei, olha, se alguém de vocês quiser me dar a honra de vir aqui comigo, dividir a live, falei, o texto é pequeno, não tem problema, né? Mas ninguém se manifestou. Eu falei, vou buscar a nossa amiga Beth para me ajudar. E a Beth logo de primeira já aceitou. Eu fico feliz, viu, Beth, com você ter aceito. É um prazer, Luiz. Ontem eu pensei muito em você. Pensei nesse carinho que você faz, reflexões, Aloysio, na perseverança, nessa dedicação que você tem ao trabalho. Certamente era uma sintonia. Porque ontem à noite eu pensei nisso, na sua perseverança e dedicação a esse trabalho. Todas as noites, analisando com tanto respeito, com tanto carinho,
aquilo que o Jerônimo nos deixou, levando a luz e a força do exemplo do Jerônimo. Nós sempre enfatizamos isso, Aloysio, porque não é endeusar, não é colocar no pedestal o nosso Jerônimo, é reconhecer os seus valores, a sua luta, porque entre nós ele era um ser humano como nós somos. E como diz, como nós somos humanos, mas em situação muito grave, em situação que nós nem imaginamos, que nós nem avaliamos, crescendo, trazendo esperança, espargindo amor, soerguendo almas. E você dá continuidade, né? Você, ao relembrar, dá continuidade ao trabalho dele. A gente faz um trabalho de formiguinha, né? Eu falo, vocês aí em Tuiutaba, você no Ceareiros, a Márcia, a Betânia, a Kátia, lá no Lar Espírita, o próprio Nicola, né? Que eu estava até vendo uma reportagem que ele lançou um livro hoje, né? O Nicola também faz um trabalho magnífico de divulgação do Jerônimo, né? Justamente. Muito bom o trabalho do Nicola, é um companheiro nosso do Ceareiros de Jesus, porque nós estamos assim, unidos, tanto no Lar Espírita, Pouso do Amanhecer, quanto nos Ceareiros de Jesus. É uma equipe única. Nós nos dedicamos, estamos ali à frente, mas ao mesmo tempo juntos, Aloysio. Porque o Nicola está conosco, no Ceareiros, conosco no Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Né? Nós estamos unidos nessa tarefa. Com certeza, né, Beth? E nós estamos trabalhando, né, como eu falo, esse livro aqui que é do Nicola, Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Nós estamos no caso de número 45 e ontem surgiu até uma questão na nossa live da Lázara, que é acho que ela mora em Ituiutaba, né? Mora. Então, e surgiu uma questão de um caso, o caso 44, né? Deixa eu ver até o nome dele aqui para não falar errado. Incentivo. É uma questão da rosa, que ela, quando jovem, foi oferecer uma rosa para um rapaz, e o rapaz desdenhou, não sei se jogou a rosa longe. E aí o Jerônimo recomendou a que pegasse, na outra semana, levasse 2 rosas para o rapaz, né? E como o pessoal ficou curioso, será que levou ou não levou? Eu perguntei ao nosso querido Nicola hoje, né? Nicola, esclarece uma dúvida, porque o pessoal queria saber. Aí ele me passou o contato da Lázara, né? E, por sinal, conversei com ela, ela falou, não, foi só uma coisa infantil, de juventude mesmo. Eu não levei rosas para o rapaz, 2 rosas, não. Eu segui minha vida, ele foi a dele, e assim seguiu o caminho, né? Exatamente. Ela tem outros relatos aí no livro, até já citei. Um relato dela aí relacionado ao Jerônimo, ao trabalho que ele fazia de divulgação da Ave Maria, 6 horas da tarde. Sim, nós fizemos ontem. Nós falamos sobre isso. Então, ela citou isso. Ela era jovem e o Jerônimo também, né? E ela acompanhou, morou vizinha do Jerônimo, né? Frequentava assim, a mocidade também. Então, é um trabalho muito interessante. É uma grande família, Luiz, que nós somos. É verdade, viu? É uma família imensa, né? A gente fala em família e às vezes a gente restringe tanto esse conceito e a gente lembra da doutrina espírita que nos ensina que família é a humanidade, é a nossa grande família. E em grupo de trabalho, nós temos também uma família imensa. E o Jerônimo reuniu nessa existência muitos para esse trabalho que ele deixou, mas continua conosco, nos acompanhando, nos fortalecendo. Ô, Beth, deixa eu te perguntar uma coisa. O texto é pequeno, eu vou ler depois, tá? Eu vou ler esse texto. Mas eu vou te perguntar antes de mais nada. Você que chegou a conhecer a comunhão espírita cristã? Cheguei a conhecer. Mas frequentar, não, porque essa época aí que foi citada,
eu ainda não ia com o Jerônimo a Uberaba. Quando eu passei a ir a Uberaba com o Jerônimo, eu e meu marido, que na época era meu namorado, dirigia para o Jerônimo, como várias pessoas, ele não perdia oportunidade, né? Nós íamos de 15 em 15 dias a Uberaba. Então aí nós já íamos na casa da prece. Mas Certo. conheço a comunhão lá, conheci, né? Ele trabalhou um bom tempo, porque essa citação aí, ela é interessante pelo valor que ela tem, da surpresa que todos tiveram naquela noite, daquele orador que estava acamado ali, que ninguém estava Eu não li tendo. ainda para o pessoal, né? Então, não vamos dar spoiler ainda, senão. Então, é a surpresa, né, É, Aloysio? É a surpresa. Mas o Jerônimo frequentou, desde assim, jovem, o trabalho junto ao Chico. Era um dos grandes objetivos dele, era conhecer o Chico. Nós já falamos isso em outras já. oportunidades. O Chico é o mentor do Jerônimo encarnado. O Jerônimo teve a felicidade de ter como mentor encarnado o nosso querido Chico. Essa nossa ida a Uberaba de 15 em 15 dias não era simplesmente para ir a Uberaba e ficar perto do Chico. O Jerônimo buscava é, esclarecimento, ele buscava energias. Quando nós voltávamos, era tão interessante, nós ficávamos mais leves, mais energizados para o trabalho, e o Jerônimo também. E éramos orientados. E como a gente ia de forma assídua, nós temos mania de contar o que nós ouvimos lá no Chico. Por quê? Não é que nós queremos ter a opinião do Chico para nos abalizar. É porque tudo que o Chico falou ali não foi importante apenas para nós que íamos junto com Jerônimo e aprendíamos. É importante para muitas pessoas. É uma sabedoria. Ele tinha ali como mentor, e certamente eles estão unidos já, embora o Emmanuel esteja já entre nós, o Emmanuel era aquele que mostrava o lado espiritual, não só para nós, mas para todos que buscavam o Chico naquela época. Ele trazia orientações preciosas para aqueles que buscavam o Chico. E para o Jerônimo, muita especialidade, porque é uma tarefa difícil do Jerônimo. Era uma luta que nós não sabemos nem compreender. A gente começa a compreender hoje quando ele está ausente de nós. Mas na espiritualidade, nós vamos ter uma clareza muito maior, Luiz, da missão do Jerônimo, da provação do Jerônimo, da expiação do Jerônimo, que era tudo ao mesmo tempo. Sim. E o Chico era aquele que orientava, com poucas palavras, com exemplos mínimos, ele nos ensinava muito. E a gente guardou, eu anotava, não sei se você já viu, eu tinha mania de anotar, gravei em gravador, porque aquilo eu sentia que no futuro era muito importante. O presente era, às vezes nós nem compreendíamos de imediato. Com o tempo é que nós íamos compreender. O próprio nome da creche, né? Veio de uma manifestação, né? De uma orientação espiritual, parece. Foi uma carta, né? Uma carta, sim. Uma psicografia da Alzira, e ela era uma jovem, não se casou, e ela desencarnou e o seguro de vida dela, ela deixou para a mãe construir uma creche. E naquela noite que nós estávamos lá, eu, Jerônimo e o grupo, ela escreveu através do Chico, a Alzira. E na escrita da Alzira, ela dizia assim, lá no texto, que eu também, essa parte eu não consigo esquecer. Ela falava: mamãe, esta mensagem é para você e para outros companheiros que aqui estão ligados à creche. A creche é o pouso do amanhecer. E aquilo falou muito alto, eu achei aquilo maravilhoso, porque eu fazia parte já de uma creche que chamava Josefina
de Magalhães, aqui em Tuiutaba. Eu senti que naquele momento eu estava ligada àquela expressão, àquela assertiva de Alzira, né? Que a creche é o pouso do amanhecer. E assim que terminou, que ele leu a carta, tem outras coisas ali, ele começou a repetir. Olha que lindo, gente. A creche é o pouso do amanhecer. Eu estava, tem esse papel aí como testemunha, né? Eu lembro que você me mandou já essa foto. Eu anotei aquela frase do Chico, que ele repetiu muitas vezes, muitas vezes. Eu pensei, nossa, é lindo, né? E anotei várias coisas e falei para ele, escreve qualquer coisa para a Márcia, que ela tinha ficado. Aí ele, ao invés de escrever alguma coisa, ele já tinha anotado algumas coisas aí. Se você tem um papel, você sabe as minhas anotações. Ele foi lá, ao invés de falar qualquer coisa, ele escreveu embaixo. Chico, e deu a assinatura dele e fez uma dedicatória para a Márcia. Eu vim com aquele papel, mas sem entender, Cheguei onde eu estava, Luiz, mas numa alegria com aquela frase, para as companheiras da Josefina, de Magalhães, que era o nome da creche. Elas me olhavam, não falavam nada. Pensei, só eu que estou achando, eu e o Chico que estamos achando isso tão bonito. E liguei para a Márcia. Márcia, eu trouxe as anotações, vou levar para você. E ele fez uma dedicatória para você. Ele não quis nem outro papel, fez no lugar que eu anotei. Ele não assinou embaixo. Aí ela falou, então traz. Aí ela falou, nossa, vamos fazer uma creche então. Se é para companheiros, né? E entrou em contato ali com o Jerônimo e já começou a ideia da creche. E já com o nome, viu? Escolhido. Só que para creche no início. Aí depois o Chico nos orientou que não era para colocar creche, era para colocar lar, porque o governo iria encampar as creches e nós teríamos que ter o nome de lar, para nós não termos vínculos que pudessem nos atrapalhar na nossa liberdade, principalmente religiosa. É verdade. Não é? É isso aí. Roberto, deixa eu ler o texto então para nós, que é um texto pequeno, mas aí você vai ter muita coisa para se falar sobre isso. Ó, o caso número 45, na comunhão espírita cristã. Fato muito engraçado ocorreu em uma das primeiras vezes que Jerônimo Mendonça foi até a comunhão espírita cristã, na cidade de Uberaba, para encontrar-se com Chico Xavier. Comentou Jane Ribeiro que os trabalhadores da casa ficaram alerta, pois começaram a ouvir uma voz muito bonita e possante, parecendo um radialista a comentar o evangelho. Só que não achavam a pessoa que falava. Procuraram na mesa, dentro do salão, em vários lugares. Enfim, descobriram que vinha de fora da casa e que o palestrante estava deitado. Encantaram-se com o amigo querido em suas elucidações e o caso tomou um tom de humor toda vez que lembrado. Agora é com você. Exatamente. Eu vou até enfatizar um detalhe. Devido à cama ortopédica, chamava-se ortopédica, para quem não ouviu falar, porque foi moldada conforme o corpo do Jerônimo, de inspiração dos espíritos. Ele encaixou perfeitamente aquela cama e diminuiu as suas dores. Então, nos lugares que ele ia, nem sempre era possível ele entrar. E lá na comunhão, como até na casa da prece também, ele ficava sempre do lado de fora, Luiz, atendendo as pessoas, conversando com as pessoas, orientando as pessoas. Ficava aquele grupo ao redor dele ali, e ele dando assistência, orientando, brincando, fazendo as pessoas rir. Mas nesse dia aí, ele foi convidado para uma palestra. E não teve como entrar, a cama não entrava no salão. E ele teve que ficar de fora, só que esqueceram de avisar isso. E deram a palavra para ele. Naquele tempo, né, não era como hoje, assim, não era transmitido, não tinha microfone, mas um dos detalhes do Jerônimo, certamente está no seu programa reencarnatório, uma voz muito possante,
muito bonita, muito agradável. Ele falava muito firme. Então, aquele vozeirão saiu lá de fora e os que estavam dentro não compreendiam da onde que vinha aquela voz. E depois que perceberam, daí o motivo de ser cômico, começaram a rir, porque o orador estava de fora, ele não conseguiu entrar. Mas a palavra chegava a todos, com clareza, com toda, assim, vamos dizer, forma de comunicação normal. Ninguém percebia que o orador estava de fora, mas ouvia perfeitamente, não atrapalhou. E ele foi, além de muito admirado, todos ficaram assim, encantados com a sua oratória, porque qual que era também o ponto positivo do Jerônimo? Ele falava com o coração. Ele falava aquilo que as pessoas necessitavam de ouvir. Ele dava ênfase realmente ao Evangelho, aquilo que o Cristo quer de nós e passa para nós. Então todos ficaram encantados com aquilo, com a forma da oratória dele, era surpreendente, porque ele frequentou apenas até o 3º ano primário. Mas o português, a forma de colocar, a inteligência, era uma pessoa que tinha tudo o que era necessário para comunicar-se como um orador espírita. Até a Márcia desses tempos lembrou, não sei se com você, que um dia uma pessoa perguntou para ele se ele tinha curso de lógica, porque ele falava dentro da lógica espírita, né? Sim. E o caso desse dia lá na comunhão ficou engraçado, né? As pessoas tiveram que sair de dentro do salão para ver o orador lá fora e quando chegam, deitado numa cama. É algo realmente surpreendente, não é? E ficou marcado aquele humor, né, daquele fato. Porque o humor do Jerônimo era contagiante. Mas o fato totalmente diferente do comum deixou a todos naquele clima de risos e admiração. Por isso a Jane nos contou, para nos dar ideia o quanto era surpreendente o nosso dia. Falar em Jane, quem que é a Jane? Explica para o pessoal quem é a Jane, então. A Jane é autora do livro, daquele livro do Clarim, né? O Gigante Deitado. O Clarim que publicou, né? Então ela contou isso aí porque ele contou para ela, né? Muitas vezes ele teve vários casos cômicos, né? Assim, na situação dele. De vez em quando a gente lembra de um, né? O Nicola, aí no livro dele, Novos Casos, ele cita uma palestra que ele foi fazer lá em São Paulo. Naquele tempo, eu creio, eu não sei bem o nome do centro, ou se foi na federação, eu acho que foi na federação, não tenho bem certeza. E lá chegando, eles foram hospedados, ele e a equipe que o acompanhavam, porque ele tinha que ter pessoas que o acompanhavam. Sim, não tinha como, né? Ele foi recebido, não numa casa de família, mas num hotel. E quando ele chegou, alguém disse lá para eles: arruma uma suíte para o Jerônimo, arruma uma suíte para eles. O Jerônimo entendeu que era sanduíche. Falou: eu estou com muita fome, eu quero um só para mim. Aí todo mundo ficou risado. Falou: Jerônimo, não é sanduíche, é suíte. E o Jerônimo ele não importava. Ah, então agora sim que eu entendi. Eu estava achando que era sanduíche. Então ele sempre trazia suas surpresas, assim, de fazer as pessoas rir em determinadas circunstâncias, como essa aí no dia da comunhão cristã. Porque ele começou a frequentar os trabalhos do Chico, ele já estava em torno de 17, 18 anos, ele ainda andava. Ele estava naquele período em que ele estava perdendo os movimentos. Ele começou mancando, né? Ele usava uma bengala e tinha muitas dores no joelho.
e ele frequentava a peregrinação lá de Uberaba, que o Chico tinha lá, que o grupo fazia visitando casa. A peregrinação, nós já tivemos aqui, até antes da pandemia aqui, nós tínhamos. É assim, você vai até aquela casa, leva o evangelho, explana, e leva alguma coisa material, porque são casas de pessoas necessitadas. É uma visita com duplo sentido, auxiliar materialmente e auxiliar espiritualmente. O Chico tinha esse trabalho maravilhoso, porque era acompanhado por espíritos de escola. Sheila era um dos que estava, né, sempre lá na peregrinação. Sheila e tantos outros, mas Sheila era muito especial porque ela espargia um perfume nas situações ali do café que era servido, da água que era servida, ela perfumava na peregrinação. Então, tem muitos relatos interessantíssimos que o Jerônimo começou a frequentar nessa época. Ele ia com dificuldade, ele fala que certa vez ele estava com muita dor e ele até teve que encostar no muro. Ele não conseguia nem mudar o passo na peregrinação. A função dele era carregar o lampião. E ele ia com muita humildade, se sentindo pequeno. Ele tinha aquela vontade que o Chico lhe desse atenção, porque ele achava assim, que ele não era merecedor, que a atenção do Chico teria que ser para aquelas pessoas de maior destaque. Ele se sentia tão pequeno, tão anônimo ali, nessa época, ele andava com dificuldades. E esse dia ele teve que encostar no muro. O Chico disse para ele: meu filho, Sheila te mandou tomar essa xícara de café. Diz que quando levou a boca, era só perfume. Nossa. E a dor ficou. Então, essa passagem dele é muito interessante. Assim como muitas pessoas que participaram dessa peregrinação já tiveram a oportunidade de ter essa experiência parecida com o do Jerônimo, né? Ele diz que o Jerônimo era aquela pessoa ali que não participava como, com o tempo, ele foi participando. E uma das primeiras vezes que o Jerônimo também ficou muito feliz foi quando o Chico deu um abraço nele, aperto de mão, e deu 3 beijos nele. Porque ele tinha mania de dar beijos no Jerônimo, sempre 3. Deve ter uma simbologia desses 3 beijos que ele dava, né? E o Jerônimo, naquele dia, se sentiu realizado. Foi a maior felicidade dele receber aquele carinho, receber a presença de Sheila na vida dele ali, né, naquele começo. Porque no decorrer da aprovação do Jerônimo, ele recebeu várias manifestações da Sheila. Lá em Uberaba, essa que eu estou relatando, e aqui em Tuiutaba, em outras oportunidades. Depois que ele começou a frequentar, já numa posição diferente, porque ele passou, eu disse, nessa época ele segurava às vezes uma bengala, se apoiava, né? Muitas dores no joelho, mas depois ele passou a usar uma muleta, porque ele já não conseguia movimentar da forma assim mais tranquila, ele teve que usar muleta. Depois ele teve que usar uma cadeira de rodas. Você já mostrou aí a fotografia, ele todo contorcido já na cadeira de rodas. E sempre viajando para Uberaba, porque na época ele tinha uma irmã que morava lá. E ele ia visitar a irmã e visitava o nosso querido Chico, e onde ele buscava orientações, e ali ele trocava ideias, o Chico sempre trazendo ânimo, esperança para ele, estimulando. E ele ia também a Antusa. Antusa é aquele espírito também que nós já falamos dele, né? Sim. Que era amiga do Jerônimo e amiga do Chico. É uma amiga muito especial, ela tinha um carinho imenso pelo Jerônimo. Ela morava em Uberaba, ela era muda,
ela foi assistente de Eurípides Barçanufo. Ela não falava, mas ela fazia gestos e se comunicava muito bem. A gente aprendeu até a comunicar com ela, porque os gestos dela eram bem assim, definidos. Tinha uma irmã que ajudava também, né? E o Jerônimo visitava o Chico, visitava a Antusa e a comunhão da prece, porque na comunhão, o trabalho do Chico foi por um bom tempo. Tinha sopa fraterna, às vezes, não sei se você já mostrou, fotos da sopa fraterna realizada na comunhão da prece. Era servir aos necessitados. Tem alguém que tem, assim, em algum lugar da internet, eu já vi essa divulgação. E realmente o Chico, quando ele mudou para a Casa da Prece, porque lá ele até tinha escrito que era, naqueles dias de trabalho, era o culto do lar que ele realizava ali, né, na Casa da Prece. Sim. Mas tinha várias atividades também, que o Jerônimo frequentava todas. Logo, ele começou também a ter, além da peregrinação, ele tinha aquele trabalho que ele fazia, a sombra do abacateiro, que é algo interessantíssimo. Nós tivemos também a felicidade de participar, a sombra do abacateiro. Depois, por circunstâncias, ele não pôde mais trabalhar a sombra do abacateiro e foi no Pássaro Preto, que é um local na periferia também, que ele começou a fazer aquele trabalho. Era um culto, onde ele falava evangelho, outras pessoas também falavam, e ele distribuía tudo que ele recebia, até dinheiro. Eu já cheguei lá nessa vez, eu já fui uma vez numa peregrinação dessa. Você lembra? A notinha de R$2. Sim, como se fosse de hoje, 2, né? Naquela época. Mas era 2 cruzeiros. Era. Depois cruzado, foi mudando. Né? Mas ele ia distribuindo, conforme as pessoas punham dinheiro no bolso dele, ele ia distribuindo. Vamos falar notinha de 2 para ficar mais fácil. É mais fácil. E ele distribuía pães, alimentos, ele distribuía bolo, assim, festivo, era festa de aniversário de algum desencarnado filho, um jovem, e levavam aqueles bolos enormes, né? E a gente participava com ele ali, ouvindo as elucidações dele, ouvindo o Jerônimo. Inclusive, tem fotos também do Jerônimo nesse local. Aí, nessa época, ele já estava na Casa da Prece. E a comunhão, enquanto o Chico esteve lá, ele ia visitar o Chico. É um vínculo muito interessante, certamente, Luiz, de outras vidas. Com não certeza. É dessa vida apenas. E o Chico tinha essa missão maravilhosa de orientar a humanidade, não era só nós, o Jerônimo, né? Mas o Jerônimo com aquele lado muito especial de ajudá-lo naquela luta que ele trava, né? Que a gente não quer falar tanto delas, que já falamos em outras oportunidades. Sim. Era a angina, era a cegueira, era as limitações diversas que ele tinha que superar. E às vezes ele ia assim, não muito bem, e voltava ótimo. Você já citou aí em outros livros, passagens em que ele chegou lá com hemorragia e saiu de lá curado, né? A síndrome do ticadinho, né? Ela é muito complicada, né? Porque ele foi pensando que ia despedir do Chico. Ele estava perdendo muito sangue, o lençol estava todo manchado. E o Chico disse para ele, para o pessoal, falou, gente, olha o Jerônimo, está parecendo uma flor no meio daquele lençol todo manchado, uma flor vermelha. E eu quero que cada um dê um beijo, mas com muito cuidado nessa flor, com muita delicadeza, para que ela não venha despetalar.
Aí as pessoas foram delicadamente dando um beijo no Jerônimo. E a hemorragia cessou. Isso em casos drásticos, que ele estava esperando a morte, né? Sim. Mas eu viajei muitas vezes com ele, com dor no peito, frágil, em situação muito delicada. Chegava lá e renovava. E nós também renovávamos. Nós éramos bem jovens e viajávamos daqui, naquele tempo, Ituiutaba a Uberaba, era em torno de 4 horas. Nós passávamos a noite toda. O Chico tinha dia, falava conosco, até 4 da manhã. Encontros maravilhosos de conversações em torno da doutrina, em torno daquilo que nós temos que entender para que a vida seja diferente. Esse dia que eu estou me lembrando aqui, ele está vindo na minha cabeça, nós ficamos até 4 horas da manhã. Estava lá o Divaldo, o Jerônimo e muitas pessoas de cidades que vieram exatamente para receber orientações, como todos que iam lá. Sim. Então ele orientava um, mas ao mesmo tempo aquela orientação servia para todos. Muito interessante essa noite, eu não esqueço dela, porque fomos até 4 horas da manhã. Nós chegávamos a Ituiutaba em torno de mais de 8 horas da manhã. Assim que terminava, a gente via. O Jerônimo tinha um motorista que era o irmão dele. Ele chama Eurípides, mas tinha apelido de Pico. Eu cheguei a conhecer o Pico. Você chegou? Veio muito para Araraquara, sim. Esses dias eu pensei em algo muito interessante. Falei, gente, eu acho que o Pico foi treinado na espiritualidade. Eu acho que ele foi, assim, preparado para ser motorista, porque ele dirigia muito bem. Ele dirigia com uma precisão, e ele não era assim, lento não, ele era veloz, mas uma velocidade que não te incomodava, você sentia feliz. Aí eu entrei aqui no meu apartamento, aqui, uma garagem que estava me incomodando, eu falei, eu acho que o Pico foi treinado e tinha um motorista, falei com ele. E nunca tivemos problema nessas viagens noturnas, porque a gente ia à tardezinha e retornava no outro dia de manhã. Sim. Raríssimas vezes nós voltamos em torno de 2 da manhã. Ele dirigia praticamente à noite, né, ali à madrugada. Nunca tivemos transtornos com ele. Às vezes ele não podia ir, meu marido, ia a irmã, Sebastiana. Tinha uma série de motoristas. Só que não ficávamos sem ir esses 15 dias ao Chico. Era uma coisa assim que o Jerônimo tinha como compromisso. Ele falava, gente, de no Chico. E quem ia, mais, eram nós solteiras, né? Assim, não tínhamos compromisso ainda. Eu me casei, comecei a ter assim, mais dificuldade para ir, mas eles não me deixaram. Não, vamos embora. Liga, eu de lá ligava para saber como estavam meus bebês. Mas eu achei muito proveitoso. Porque até hoje, todos os ensinamentos foram interpretados ao longo do tempo, compreendidos ao longo do tempo. Tudo que ele dizia. Nós não ficamos apenas como palavras, foram profundos ensinamentos. Quer falar alguma coisa? Não, eu estava lembrando uma coisa, que o João Carlos, um amigo nosso, que ele foi ao Ituiutaba e foi ao Uberaba e foi ao Ituiutaba. Ele até colocou aqui lá em cima, que quando ele foi a Ituiutaba, você não estava na cidade, ele não chegou a te conhecer. Mas ele conheceu a Márcia, conheceu a Gertrudes, conheceu a Kátia, foi no Ceareiros, foi na Fundação. Verdade. Você sabe por que ele não me conheceu? A Márcia falou, ele vinha na sexta-feira.
viu, João? Nós estávamos te esperando na sexta-feira. E a Márcia falou, olha, teve um problema lá, mudou, não é mais na sexta-feira. Eu estava firme para te receber na sexta. Aí ela disse, resolveu, vai vir na quinta. E quinta-feira eu tinha um compromisso, que eu estou com meus netos aqui. Aí não pude receber o João na quinta. E a Márcia também ficou um pouco limitada, porque na quinta nós não estávamos esperando. A Cátia ficou mais firme com você, né, João? Porque você trocou o dia. Mas numa próxima nós vamos nos conhecer, sim. E o João estava nos devendo aí, toda vez que estou cobrando dele, ele veio fazer uma live conosco, porque ele para contar impressões dele de Uberaba e impressões dele de Ituiutaba. E o João Carlos fez uma vez uma live comigo, e eu gosto de falar isso aí, ele, justamente nesse caso aí que você estava falando da hemorragia. E o João, ele é mineiro. Aí ele chegava e começava a falar assim, com jeito mineiro, imitando o Chico. Parecia que era o Chico falando. Exatamente. Nós, mineiros, temos um jeito especial, né? Eu morei no estado de São Paulo, aí que eu compreendi o nosso sotaque. Eu fiquei fora, né? Então, quando eu via, eu falava, agora eu sei como que mineiro fala, de fato. Quando a gente está aqui, nós nos envolvemos na nossa forma de falar, de ser, e não percebemos. Mas quando a gente fica fora, aí a gente percebe. A gente é diferente mesmo, viu, Aloysio? O João Carlos disse que saiu de Minas, mas Minas não saiu dele, porque hoje ele mora em Itapevi, né? Mas ele tem o coração dele ainda bate por Minas. Ô, Beth, deixa eu te perguntar. Eu não conhecia a comunhão espírita cristã. Ficava muito longe da casa espírita da Prece? Não, é naquela região ali. Eu não sei também o endereço, não sei te falar. Porque Uberaba hoje é uma cidade maior. Sim. Quando eu vou a Uberaba, eu me surpreendo muito. Porque você não ia lá pensando no endereço, você ia lá porque você sabia onde era a casa da Prece, onde era a casa do Chico. Porque nós tivemos a oportunidade de ir à casa do Chico muitas vezes. Ele nos recebia. Houve uma época em que ele não atendia na casa da Prece, porque ele estava um pouco limitado para movimentar-se, para sair de casa. Ele nos atendia na sala dele. Ele colocava ali uma mesa e ele atendia todos ali. Tinha um culto na casa dele. E a casa ficava repleta. Eu não sei te falar precisamente, mas não fica longe ali da casa da Prece. É naquela região. Inclusive, uma das coisas que hoje eu tenho dúvida é onde ficava o pássaro preto e a sombra do abacateiro. Eu também não consegui. Eu já fui ao Uberaba e procurei o abacateiro. É porque a gente ia sem pensar no endereço. E dali transformou muito com a modernidade. A própria rua lateral de onde era o Grupo Espírita da Prece, na época era de terra, a lateral, não na frente. Tudo ali, né? Nós carregamos a cama do Jerônimo ali na terra, né? E o Jerônimo, como sempre, ele era aquele espírito muito animado, né? Ele ia com aquela alegria e falava, gente, eu não vejo a hora de chegar e comer meu churrasquinho. E ali na porta da casa da Prece ficava ali um churrasqueiro, fazendo uns churrasquinhos. E ele ia já pensando naquele churrasquinho. E falava, estou morrendo de fome, com vontade de comer aquele churrasquinho que tem ali na porta. E todo mundo, assim, ia também pensando da mesma forma. A gente íamos juntas, né? E ele brincava, vocês vão comer churrasquinho? Eu um dia falei, não, eu não, vou tomar suco de morango. Ele falou, eu não estou nessa ainda, eu quero churrasquinho mesmo. Tudo brincadeira, muito feliz. Jovens, naquela época, frequentava lá a Casa da Prece.
E depois que ele saiu da comunhão, os frequentadores foram mais para o lado da casa da prece. Continua, eu penso que a casa teve um tipo de trabalho. Então, eles mudaram, né? Agora o Grupo Espírita da Prece está funcionando na Casa de Memórias, lá onde era a casa do Chico mesmo, né? Então, eles transferiram para lá. E a comunhão deve funcionar em algum lugar. Sim. E nós vimos uma casa também que o Jerônimo gostava muito de visitar, que era do ela tinha um abrigo de idosos, né? Pedro e Paulo. Eu fui também. Eram dois velhinhos, né? Dois velhinhos, Pedro e Paulo. Nossa, que energia que tinha naquela casa tão simples. Nossa, eu ficava impressionado. Então, ele gostava disso também. Nós íamos. A gente fazia ali uma peregrinação, aquelas casas que a gente gostava de ir. O Hospital do Peito. Não era do sempre... Pouco Selvagem, né? Dona Aparecida, tem casos maravilhosos, fatos importantíssimos ligados àquela senhora trabalhadora, né, tão simples, uma serva de Jesus. E nós íamos a casa de Pedro e Paulo, né? Íamos lá ou no Pássaro Preto, ou a Sombra do Abacateiro. Aquele livro, A Sombra do Abacateiro, nós tivemos a oportunidade de ouvir muitos relatos. E ali tem foto do Jerônimo ali, nossa foto, nosso grupo. De quem que é esse livro, Beth? Ele é do Bacelli. Do Bacelli. Ele foi anotações, porque não tinha hoje essa oportunidade de fazer esse tipo de coisa que nós registramos hoje. E ele anotava tudo que acontecia e depois fez o livro. E a gente estava lá, a gente ouvia. Até pouco tempo eu estava analisando uma foto lá, nós nos vimos lá na foto, sabe? O Jerônimo descendo da perua, tirando a cama dele, alguém fotografou. Aí foi no Pássaro Preto a foto. E ali tinha os oradores, tanto é que ele cita lá no da Bagatê, os oradores que falavam. E a opinião final era do Chico. Não do Chico, ele disse do Emmanuel. Emmanuel falava através do Chico. Sim. E ali trazia muitas elucidações importantes. E eu gosto de citar, porque são coisas tão singelas aos nossos olhos, que fala tão fundo às nossas almas. Nós estamos num mundo de modernidade, mas nós estamos aqui da vida para aprender a amar. Nós podemos avançar na tecnologia, nós podemos avançar em tudo, mas a nossa grande meta é avançar espiritualmente. É o voo da alma que todos nós estamos. Então, naquela meditação do livro, o Chico aproveitava muito para colocar isso. Ele falava muito sobre os meios de comunicação daquela época. E nós tínhamos que ter cuidado, porque eles vieram com uma missão de trazer coisas boas que estavam desviando, estavam saindo daquele objetivo, né, do meio de comunicação, deturpando. Porque a gente sabe que os meios de comunicação, como esse que nós estamos usando hoje, eles são maravilhosos para o progresso material, para o progresso moral, mas se nós não soubermos utilizar, eles podem trazer transtornos para a moralidade, para o progresso moral, espiritual e para muita coisa. Sendo que ele também é uma faca de dois gumes. Quando bem usado, ele faz maravilha. Então, o Chico falava lá, eu me lembro, não vou citar porque não é aqui o nosso objetivo, mas é muito interessante as citações daquela época. A gente prestava muita atenção,
eu me lembro de uma frase que eu vou falar porque ela está aqui na minha cabeça nesse momento. Ele falava: nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos. Nós mandamos os nossos filhos estudar nos Estados Unidos e eles voltam modificados, eles voltam em dificuldades maiores, no sentido que se perdem muitas vezes, não atingem aqueles objetivos, né? Voltam muitas vezes conhecendo vícios, em situações muito delicadas. Ele não usa essas palavras que eu estou usando. Lá na Sombra do Abacateiro tem lá o que ele diz, né? Nós recebemos esses filhos de forma totalmente diferente, adoecidos espiritualmente, psiquicamente. Então, ele falava muito, e o Marcelo teve a ideia de fazer isso, de anotar. Hoje não, hoje a gente tem outros meios para gravar algo positivo. O Jerônimo teve uma dificuldade muito grande e ele conquistou parte do progresso que naquele tempo fazia, filmava, né, palestras dele. Muitas foram bem aproveitadas, até para a atualidade, para a época também, mas eu falo, hoje é a forma de divulgação que continua atualizada. Uma palestra que ele fez em Araraquara, você coloca hoje aí, está atualizado. Ela foi daquele tempo, era tempo que fazia. Era fita cassete. Era fita cassete. E hoje, o Roberto Carioca que gravava, ele pegava um gravador não muito grande e colocava lá, o Jerônimo começava a falar, ele punha para gravar. E a gente recuperou mais de 20 palestras do Jerônimo da época de 1986 a 1989. E o Jerônimo tinha fatos muito interessantes. O que eu observo é que as pessoas gostam daquele lado alegre e feliz. Às vezes nós vamos mostrar esse lado da dor para consolar aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por provações difíceis, mesmo os que passam por provações. Eles gostam de relembrar o alegria do Jerônimo. O Jerônimo adorava futebol, esse dia até eu contei para o pessoal aí. Ele frequentava o campo de futebol. Eu acho que o Nicola cita aí nos novos casos, por isso que eu estou lembrando. Não sei se você já falou. Ele... desculpa, estava mudo aqui. Nós já contamos, sim. Desculpa. Ele ia até o campo de futebol e ele fazia a festa de todos. Porque alguém que não enxergava, colocava lá o radinho para ele ir ouvindo, né, o relato do futebol, e ele fazia vibrações que levavam a plateia toda a vibrar. Ele vibrava. Ele tinha parecia uma torcida que fazia junto com ele. Ele comandava aquela torcida. Um carisma muito grande, né? Ele ia ao cinema, esse dia até a pessoa me lembrou, por que você não conta aquela passagem do cinema, que ele ia ao cinema, tudo ele ia. Agora, como que ele ia ao cinema? Alguém pode até perguntar, se ele não enxergava. Ouvia. Ele ouvia, ele lia muitas vezes mais nos filmes que eram traduzidos para o português, né? Ele escolhia aquelas películas que ele ouvia em português. Mas ele ouvia pelo ouvido, ele acompanhava, né? E ele, certa vez, entrou no cinema, está lá a cama dele, que eles colocavam a cama dele, isso eu lembro também. Tudo isso que eu estou citando, eu não era espírita ainda, porque eu era bem jovenzinha. Mas eu via o Jerônimo lá no cinema. Eles colocavam no meio, mais ou menos, do cinema. Cine Capitólio, aqui de Tuiutá. E a moça chega, e escuro, ela entra, não vê, e tropeça na cama do Jerônimo. E ela fala, oh meu Deus, não aguento esse aleijadinho. Aonde a gente vai, ele está. A gente vai no futebol, ele está. A gente vai no cinema, ele está. Eu já não aguento mais.
Aí o Jerônimo, em vez de achar ruim, dá uma risada, falou, minha filha, você também não para em casa, hein? Aí ele, mesmo ali durante o filme, levava as pessoas que estavam ao redor ali a sorrir, né? Ô, Então as Beth, não era pessoas não você falam não, a moça, não, né, Beth? como. Não era você a moça, não, não, do filme. Ó, Luiz, eu até omiti isso aqui, mas não sou eu não, é uma amiga minha. Eu estava com ela, ó, isso deve ser coincidência. Nós chegamos atrasados. Foi ela que tropeçou. É uma amiga minha. Se teve outro caso, eu não sei, mas da minha amiga eu tenho certeza. Onde ela estiver, ela sabe disso. Ela tropeçou na cama dele, porque nós chegamos atrasados. E quando você está de fora do cinema, está claro, aí você chega no escuro, você não vê direito, né? Então, aconteceu. Eu estava presente esse dia. Teve fatos interessantíssimos que eu estava presente e eu não sabia. Quando foi para construir o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, ele tinha uma tenacidade, ele tinha uma vontade de fazer um centro espírita. E as pessoas começaram a criticá-lo, falar, para que isso, Gerando? Já tem tantos centros espíritas aqui em Tuiutaba, por que você não trabalha nos centros espíritas aqui, que já tem? Para que construir esse centro espírita? Mas ele não ouvia essas pessoas, ele tinha aquela convicção que ele tinha um compromisso, inclusive isso foi depois elucidado pelo nosso querido Chico, que ele tinha esse grupo que se reuniu aqui nos Ceareiros de Jesus, foi a época das nossas reencarnações que ele conseguiu o maior número de pessoas que ele tinha compromisso. Foi agora, nessa presente encarnação, e construindo esse centro espírita para reunir esse grupo aqui, compromissado com ele, que teve que renascer para trabalhar junto com ele. Foi o maior número que ele já conseguiu em todas as reencarnações. Muitos são de Tuiutaba. Muitos nasceram em Tuiutaba e foram embora de Tuiutaba. Outros são de fora, mas ajudaram ele à distância. Mas esse grupo que permanece, que fica até hoje com ele, é o grupo que ele tinha que. Tanto é que ele perseverou na construção disso. Ele saía fazendo campanha naquele tempo, naquela figura dura, né? Aquela figura longa, ia nas cidadezinhas aqui ao redor, ele fazia campanhas, ele não desistiu da ideia da construção do serviço espírita, porque ele tinha que reunir nós somos aqui no sentido do compromisso. Então, é por isso que a gente tem que entender, quando nós estamos no grupo espírita, um grupo religioso, um grupo de trabalho, é uma família. Tem gente que fala, eu vou trabalhar lá em casa, não vou ter ligação com o centro algum. Pode, a gente tem a liberdade, mas o grupo é um apoio mútuo, é uma família que a gente tem. Então, o que eu vou relatar é quando ele foi construir esse centro espírita, eu era muito jovem e não sabia desse trabalho do Jerônimo, porque o centro foi inaugurado em 1970. E uma amiga chega e fala para mim assim, Beth, vai ter um baile do Ituiutaba Clube, vamos lá. Eu fui a esse baile. Chegando lá, quem estava lá? O Jerônimo. O baile era para a construção do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Ele ganhou um show de uma banda e fizeram o baile para arrecadar o dinheiro para o Centro Espírita. Só que eu não tinha a menor noção do que era o Centro Espírita, do que era o Jerônimo. Mas a minha alma já tinha noção de alguma coisa. Porque ele quis tomar a palavra para falar a todos, agradecendo, né, porque o resultado do evento foi muito bom. E fez aquela colocação de gratidão, ele falando ali, o jovem começou a ficar impaciente. Chega, chega. Eu fiquei com muita vergonha daquilo, abaixei minha cabeça
e fiz um Pai Nosso. Por quê? Naquele dia eu não tinha noção de onde eu estava, de onde eu ia parar, que era o Centro Espírita. Foi o primeiro Centro Espírita que eu conheci. Foi lá que eu conheci a doutrina espírita e estou até hoje. Eu nunca mudei de Centro Espírita. Eu nunca saí dos garis. Você está lá, né? Estou. Eu cheguei não, né, Beto? Você não é presidente, você está presidente, né? A gente está em tudo, né? A gente não permanece para sempre, né? A gente sempre está, né? Então, eu estou até hoje. Saí para o trabalho do meu marido, mas dentro da distância, eu e a Silvinha em Araraquara, fazia trabalho para o amanhecer, ela sabe. Fizemos aí as coisas para o nosso pouso do amanhecer. Então, a gente nunca deixou o trabalho assim, mesmo eu estando. O centro fica bem próximo, bem quase frente à casa do Jerônimo, não é? Fica mais ou menos. Fica em frente à casa do Jerônimo. Eu olhei ontem, olha bem a sua pergunta. Ele é feito exatamente na mesma de frente, mas aquele em frente, até é difícil de ser tão em frente. Eu pensava, a casa do Jerônimo é a continuidade do centro. Ele recebia muitas pessoas para casa dele. Ele recebia católicos, ele recebia evangélicos, espíritas, ateus. Era um verdadeiro centro espírita. Porque ele estava ali constantemente orientando as pessoas, lendo livros em grupo. Nós lemos livros. A gente reunia aquele grupo para fazer leitura para ele e, ao mesmo tempo, nós acompanhávamos, né? Então, é uma ligação que eu pensei nisso ontem. Olhei lá para o lado da casa do Jerônimo, que está fechada, e pensei, isso aqui, uma coisa está ligada à outra de uma forma que a gente nem imagina. A casa dele era a continuidade do centro. Certamente ele tinha que ter essa retaguarda para fazer o trabalho que ele fazia dentro da casa dele. A mãe, a irmã moravam com ele, ele devia ter que ter um respaldo muito grande pelo número de pessoas que ele recebia na casa dele. Então lá o Jerônimo, ele tinha que ter a casa ali. E eu moro na mesma rua também, Luiz. Eu moro ao lado quase do sanatório. Essa rua, ela é uma rua dedicada às casas assistenciais. Tem a casa de idosos, Abril de Idosos Bezerra de Menezes, Sanatório José Dias Machado, Centro Espírita Ceareiros de Jesus, um centro de saúde, e as demais casas são residências. Eu moro num prédio aqui na esquina. Eu sou do mesmo grupo. A Márcia brinca comigo, fala, Beth, você mora no Vaticano, porque aqui é só casas ligadas ao trabalho. Então é isso. Quer mais alguma pergunta que você quer fazer? Alguma colocação? Não, Beth, eu só queria te agradecer, não tomar mais questão de uma hora de live também, os compromissos também, né? Senão já viu. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade de estar conosco, uma alegria muito grande você. E até aproveitar, se você pudesse fazer uma para a gente, e os nossos amigos que estão aqui, a oportunidade de cumprimentar quem chegou. Então, às 21 horas, nós temos uma live refletindo com amigos, vamos receber a nossa Jacira Brito. Então estejam conosco, tá bom? Eu vou passar a palavra de novo para suas considerações finais, agradecendo já de antemão seu carinho, sua conosco, e pedindo uma prece para a gente. Olha, as minhas palavras finais
É aquela palavra que o Jerônimo dirigia sempre: fora da caridade não há salvação. A caridade nós devemos entender pelo amor que deve morar em nossos corações. O Jerônimo nos mostrou isso o tempo todo: assistência aos que necessitam, apoio moral àqueles que passam por provações difíceis, solidariedade com aquele que necessita. Porque quando a gente diz a palavra caridade, ela traduz para nós o auxílio que alguém necessita. Não importa que seja o mínimo, um copo d'água, ou que seja o máximo, daqueles doadores que vieram com a missão de sustentar as instituições, sustentar o trabalho de Jesus, que necessita do apoio material, mas o apoio moral é esse tão importante, que constrói nas nossas vidas a capacidade do perdão, a capacidade da união, da tolerância, da paciência, da resignação, tudo que encontramos no nosso Jerônimo. E o amor à vida, a alegria de viver, que ele deixou como luz para os nossos corações. Não importa que o nosso corpo seja enfermo, seja defeituoso, geneticamente, sejamos pessoas com anomalias em qualquer sentido físico, ou mesmo todos aqueles que estão em quedas morais, nós somos de Deus e temos que ser soerguidos, seja moralmente, seja fisicamente. Nós temos que entender que a vida é a maior dádiva que possuímos e que dela é que nós vamos retirar a vitória que viemos à vida para atingirmos. O Jerônimo partiu vitorioso e nos estimula a construir dentro de nós um mundo que nos permita sair também vitoriosos. Então vamos agradecer, vamos fazer a prece final. Jesus, muito obrigada por essa oportunidade, onde juntos refletimos nos seus ensinamentos. Queremos envolver essa humanidade necessitada da luz, da misericórdia, da assistência e do amparo divino. Que Jesus seja essa estrela a nos guiar, que nós possamos seguir as pegadas desse mestre amoroso e que o nosso Jerônimo esteja na espiritualidade recebendo a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e seja envolvido em forças, em luzes, em bênçãos para trazer esse evangelho aos corações necessitados, mesmo fora do corpo físico. Que saibamos ser instrumentos de boa vontade para ajudá-lo e ajudar, acima de tudo, a tarefa maravilhosa do Evangelho de Jesus. Que os lares sejam envolvidos, que os corações que tiveram conosco nessa noite sejam abençoados. E fluidos, eflúvios, curadores e bênçãos derrame sobre todos nós. E que a luz dourada desse mestre possa transformar nossas almas em luzes e bênçãos em nossas existências, para todas as propostas felizes que fizemos diante da nossa própria consciência, diante de Deus e diante de Jesus. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada a cada um que participou conosco. Beijos a todos. Gratidão uma vez mais, Beth, pela alegria de estar conosco. E para nós finalizarmos, como sempre, eu desejo que nós tenhamos
uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. E amanhã, às 21 horas, esteja conosco, repetindo com amigos. Beth, uma vez mais, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até uma próxima, nós estamos aqui. Que Deus abençoe sua tarefa, te fortaleça, e que você continue nessa firmeza, nessa dedicação. Você há de colher os frutos abençoados e as flores luminosas de tudo que você está construindo. Abraços à sua família e Deus abençoe o seu trabalho. Que assim seja, gente. Tchau. Tchau. Obrigado. Deu tudo certo. Tá ótimo. Obrigada.